Olá pessoal, boa noite. Vamos começar em alguns minutos, aguardem por favor. Começamos pontualmente às 19 horas. Olá pessoal, primeiramente, somos gratos pela presença de vocês e pela oportunidade deste webinar. Eu sou o Bruno Maluf, executivo de contas do Linkip Software. Dizem por aí que executivo de contas é a mesma coisa que vendedor. Eu acho que é um vendedor ainda mais legal. Convencido não, hein? Bem, antes da gente começar, algumas instruções técnicas, rapidinho. Para esse webinar, um pouco antes estávamos testando som, testando imagem, conexão e está tudo ok. E para vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Em caso negativo, verifique o volume do som do fone de ouvido, do sistema operacional que você está usando, Windows, macOS ou Linux. Verifique então esses volumes. Outro ponto importante é que estamos usando um link dedicado, tá? Então, mas mesmo assim, se houver uma queda, temos outro link backup e retornaremos logo em seguida. Eu vou seguir um roteiro para evitar sair da linha da apresentação, o conteúdo é bastante abrangente, então sinta-se à vontade para comentar durante esses minutos, legal? Então, nosso objetivo hoje é falar como um software de operação e manutenção de facilities pode ajudar na sua estratégia, legal? Então, agora sim, vamos lá. Foi um prazer para nós desenvolver o conteúdo para esses 30, 40 minutinhos de webinar e eu é que fiquei incumbido da apresentação. Para te falar a verdade, eu ainda estou com um pouquinho de borboleta no estômago, é o meu primeiro webinar e eu estou fazendo graça, mas é de nervoso mesmo. As gagueiras a gente vai guardar aí para a falha nossa, legal? Gente, durante o webinar, fiquem à vontade em fazer as perguntas no chat, não se acanhem não. Nós vamos selecionar algumas para serem respondidas lá no final da apresentação, no final do webinar. Mas se a gente não responder a sua pergunta, também não fique triste, pois nós vamos responder todas via e-mail em breve, no decorrer da semana. Legal? Enfim, o nosso propósito em convidar vocês foi que no 16º Infra, muitos profissionais de facilities procuraram pelo nosso stand e queriam saber informações a respeito do software. E nós aproveitamos também o evento, tanto para a parte de presença de marca, mas também pelos conteúdos levados pelos palestrantes. E não sei o que vocês acharam, mas para nós foi surpreendente, com um tema muito interessante. Um olhar exponencial para o Facilities Management. Olhem só, alguns momentos que eu mais gostei do evento foi aquele vídeo que os executivos da nossa área trouxeram definições sobre o que é ser Facilities. Então a Imar, ela falou que ser Facilities é contribuir com a sustentabilidade do planeta, dando educação informal para as pessoas através da excelência das instalações. A Vanessa, ela disse que Facilities proporciona uma boa experiência para o funcionário dentro do ambiente de escritório. O Paulo disse que a parte de Facilities toca diretamente as experiências dos clientes, toca diretamente os eixos estratégicos de uma empresa. Isso foi muito bem colocado.
Vocês lembram da participação do Bresciani, trazendo os cases da Atento, como que eles lidaram com aquele evento natural, aquele tufão que destruiu um call center deles dentro de uma ilha, né, aqui na América Central. Então, como foi desafiador e como eles se engajaram junto com a população local para resolver isso. Ou então, como o Francisco enfatizou os diferenciais que as empresas alcançam com a valorização humana. Ou então aquela apresentação inspiradora do David, a visão futurista do André, da Estapar, e também a irrelevância do Kingsley. Enfim, tudo isso só reforçou a importância do setor que nós decidimos atuar, né? E por falar nisso, gerenciamento de facilities, como eu disse antes, é um tema bastante abrangente. Ele começa pelas obras de um empreendimento, gestão financeira, gestão de pessoas e a operação e manutenção do empreendimento. E é bem nesse tópico que nós vamos nos restringir hoje, mais especificamente na parte de gestão operacional. Eu vou trazer um conteúdo com base nos principais desafios, nas principais dores que nós identificamos em nossos clientes em mais de 15 anos de empresa, de software, de operação e manutenção. Bem, eu estou certo que para outros temas do Facilities Management, se fosse essa a nossa pretensão abordar hoje, olha, eu poderia inverter aqui a apresentação e permitir que vocês apresentassem muito conteúdo, porque vocês são especialistas, muito competentes nisso. Então hoje a gente vai ficar bem na parte do software para a operação e manutenção, no que ele pode contribuir com a estratégia. Legal? Bem, vamos falar então sobre os desafios e depois como o software ajuda frente a eles de forma um pouquinho mais genérica. Eu não vou conseguir ser muito específico nessa comunicação, porque eu precisaria ter um pouquinho mais de contexto, saber um pouquinho das necessidades de cada um. Então eu vou ser um pouco mais genérico aqui na minha fala, mas você vai ter oportunidade de conversar com a gente se você precisar, se você assim decidir, de forma mais direcionada, olhando especificamente para o teu contexto de operação hoje. Então, para me ajudar a dar essa personalizada, lembre de fazer as perguntas durante o webinar, que eu vou responder no final, ou então via e-mail durante a semana, caso a gente não consiga responder agora. Esses desafios que eu vou trazer agora, eles fazem parte de um levantamento recente que nós fizemos. São 6 principais desafios que os nossos clientes queriam resolver quando contrataram o Linkip. Então, qualquer semelhança com os desafios que vocês têm, né, que eu vou mencionar agora, é mera coincidência. Então, vamos lá. O principal desafio, o primeiro deles, tem relação com a equipe. Equipe, onde vivem, o que comem, o que pensam. Hoje à noite no Globo, brincadeira, vai ser aqui nesse webinar mesmo. Esse desafio é o desafio de controle de equipes. Se você já se perguntou, cadê esse técnico? Ou o que minha equipe fez hoje? São os tipos de questionamentos que vão te alinhar muito com esse caso de controle de equipes que eu vou falar um pouquinho agora. Mas, se você já chegou a apelar para a reza braba, por exemplo, São Longuinho, se esse técnico apareceu dos 3 pulinhos, o seu caso é crítico. Mas ainda assim, tem solução e a gente vai mostrar aqui o que o software pode contribuir nesse contexto de controle de equipe. Mas agora também tem alguém aqui que, caso não acredite que vai conseguir resolver ou não enfrenta esse tipo de situação no seu dia a dia, fale agora ou cale-se para sempre. Vamos lá, gente. Muitos clientes querem a função de geolocalização para controle de equipes, só que não é a solução para controlar a equipe. É complementar. Porque existem outros aplicativos que podem mentir a localização em segundo plano, né? E isso qualquer um consegue fazer. Agora, fazer o que deve ser feito são poucos. Um software de operação e manutenção pode te ajudar mostrando o que estava agendado para o dia em questão e mostrar o que foi feito de fato. O posicionamento das corretivas no Linkip avisam em tempo real o solicitante do atendimento a respeito do que o técnico está fazendo. Então, nesse contexto, não tem como ser enganado. O cliente ele vai receber o posicionamento do técnico e o técnico ele vai ter como demonstrar via software o que ele fez durante o dia todo, né? E sempre envolvendo o cliente, então isso ajuda muito a trazer confiabilidade. Tem outros campos ligados à assinatura que também podem ser utilizados, algumas funções específicas para a parte de preventivas ligadas a isso que eu vou explicar logo mais. Tá? Mas importante é que esse desafio que eu acabei de mencionar também nos leva ao segundo, que é muito ligado à parte de corretivas, né? É bastante relativo a esse tema.
Logo após esse segundo, eu vou mostrar um pouquinho do nosso software, tá? Como que ele pode te ajudar nisso. Mas lembre-se, a tela vai ser bem simples, são algumas visualizações só para você ver um pouquinho do Linkip, mas se você quiser saber mais, a gente consegue fazer isso de forma específica em uma reunião, em uma conferência, especificamente para você. Aqui, no caso, só eu estou falando, mas eu gostaria muito de dialogar para explicar mais detalhes das funções alinhadas às necessidades de vocês. Então vamos lá. Falei sobre controle de equipes, voltando aqui passando o slide. Agora eu vou falar sobre controle de chamados. Então, situações típicas desse contexto. Seu técnico já contou que o cliente, ou solicitante, ou o cliente final da manutenção, já abordou ele no corredor e solicitou um atendimento? Ou então, você, prestador de serviço, já deixou de faturar algum atendimento por não saber exatamente o que aconteceu, quem solicitou, o que foi utilizado, e isso acabou de sair do bolso? Eu gosto de brincar nesse caso que prestadores de serviço que passam por isso, eu chamo de síndrome do Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro é mais ou menos por aí, porque a gente sabe o quão é impactante isso para um prestador de serviço e também para as empresas que têm manutenção própria, não conseguir mensurar a quantidade de atendimentos afeta diretamente o dimensionamento dessa equipe. Então, às vezes as coisas acabam atrasando, não se sabe por quê. É por não ter essa gestão, esse gerenciamento, esse controle, que é possível através do software. Legal? Então, o software do AM é possível você ter controle de chamados, onde você consegue acompanhar cada um deles, o status de cada fase do processo de atendimento, do fluxo, né, de atendimento, da estratégia que você bolou. O que é esse fluxo? É se está em atendimento, se gerou orçamento, se está aguardando autorização, por exemplo, né? E também é possível filtrar os atendimentos de cada técnico, acompanhar por fotos os atendimentos corretivos, acionar diferentes técnicos e executores para atuar em alguma ocorrência após a conferência e disponibilidade dos técnicos envolvidos. Aquela conjunta técnica fica simples, né? Você consegue agendar vários técnicos para atender uma corretiva específica, então ajuda muito nesse agendamento, né? Para trazer essa conjunta que a gente sabe o quão desafiador é reunir às vezes dois integrantes de diferentes disciplinas da equipe. Outro fator que contribui muito para a gestão de chamados muito eficaz é o nosso aplicativo trabalhar de forma offline. Legal? Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês a respeito do nosso software, tá? Então vou mostrar um pouquinho da tela de abertura de chamados, de tratamento, finalização das ocorrências envolvendo o cliente e também alguns filtros organizados por usuários e datas. Legal? Vamos lá. Preparando aqui a base, um momento por favor. Então olhem só, aqui na parte de ocorrências eu tenho o painel, tá? O painel ele vai mostrar tudo que tem de ocorrência aberta para o usuário administrador. O usuário chamado, ele consegue abrir aqui no botão novo, trazer um chamado, tá? Um novo chamado. O usuário administrador consegue ocultar alguns campos para facilitar esse processo, porque a gente sabe que na maioria das vezes o usuário solicitante é leigo em manutenção, então vocês podem ocultar aqui alguns campos. Uma vez o chamado aberto, ele vai cair para determinado usuário que você vai pré-estabelecer no software. Você pode mandar direto para o técnico, você pode mandar para o supervisor da operação escolher qual técnico vai atender, para o assistente administrativo verificar a agenda do técnico, enfim, você consegue adaptar a estratégia para o software. Uma vez que isso cai para o técnico fazer o atendimento e incluir correção, ele pode registrar o que ele está fazendo, escolhendo os status que você pode customizar com o teu palavreado, com o teu jeitão de trabalhar, com o jeitão da empresa. Então isso facilita muito a adaptabilidade, a aderência do software para a tua equipe, para a tua operação. E conforme o status que você seleciona, tem campos diferentes. O técnico também consegue lançar materiais envolvidos, né? Então lançar aqui quais são os materiais, quantidade, custo do material e custo da mão de obra. Então se você estabelece um custo de mão de obra específico para uma troca de materiais, isso muda muito conforme o nível gerencial, o nível de maturidade gerencial de cada cliente, também é possível. E uma vez solucionada, o cliente vai receber um aviso para ele fazer a aprovação desse atendimento. Então ele vai solicitar um atendimento para um ar-condicionado que não refrigera, uma tomada que não funciona, um equipamento qualquer parado.
e ele consegue depois, olha, vamos ver se isso foi atendido. Ok, foi atendido, aprova baixa. Se ele aprova, ele pode avaliar, dar uma nota para esse atendimento, ou então rejeitar, e isso volta para a fila de atendimento da manutenção. Legal? No aplicativo também funciona de forma muito semelhante. Os campos são muito parecidos que a versão web, né, mais voltado para o atendimento do técnico. Então aqui está o painel dele, ele consegue fazer a organização dos atendimentos, consegue adicionar novos chamados, consegue filtrar as ocorrências para ver a parte de histórico dos atendimentos. Legal? Então dessa forma funciona a parte de ocorrências. Controle de equipes, controle de chamados, a gente consegue atender bem aqui no Linkip. Legal? Agora voltando aqui para a apresentação, além do controle de chamado, o que a gente vai falar também? Controle de manutenção preventiva. Gente, então o que é a parte de controle de manutenção preventiva? Se o técnico reclama que não consegue concluir as atividades preventivas, pois tem muito chamado urgente para atender, ele toda hora é desviado para fazer isso, o software pode ajudar vocês a enxergar isso. Por quê? Naturalmente, se você for pedir mais técnicas para o teu gestor, você vai precisar trazer um respaldo, e isso tem que ser em dados. Legal? Então o software ajuda nisso. Muitos softwares, vejam, muitos softwares ainda possuem um controle somente da OS a ser executada. A OS cheia lá de atividades com checklist todo, e ele não controla esse checklist. Então, se esse técnico é desviado para fazer um atendimento urgente, não lembra de onde parou, a preventiva acaba ficando muito limitada. Legal? Então, no nosso software você consegue fazer essa gestão por cada uma das atividades. Legal? Porque senão o mesmo problema que acontece com papel, por exemplo, quando você tem uma manutenção que você controla em Excel, controla em OS, isso vai se repetir. O técnico vai preencher com um direto e um curto ok. Isso já aconteceu com você? Então é interessante considerar uma gestão voltada à realização de cada atividade, e não somente no ok geral, pois o técnico consegue preencher a informação de cada atividade, compor um relatório completo, e o software ainda pode registrar fotos das atividades. Você pode criar atividades para registrar foto antes, foto depois do atendimento, o que a gente sabe que é importante para o teu cliente entender o que está acontecendo, para o setor entender o que está acontecendo. Tá? Então entendam quando eu falo cliente, isso pode ser tanto de uma prestadora de serviço atendendo um cliente, quanto de uma empresa que tem a manutenção própria atendendo o cliente interno. Legal? Então agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como vocês trazem o plano de manutenção para dentro do nosso software, e principalmente como é que o técnico vê isso em campo no aplicativo. Olhem só, mudando aqui a tela, atividades, planos de atividade. Tem lá todas as atividades, todos os planos que você vai cadastrar, sendo bem simples nessa apresentação. Dados do plano, cadastrar cada item das atividades do plano de manutenção. Cada item tem lá várias outras opções para você colocar periodicidade, quem é o responsável em executar, tempo previsto. E depois você vai selecionar quais equipamentos fazem parte dessa aplicação. Olha só como vai ficar lá no celular. Voltando aqui a tela, atividades ele consegue ver pelo plano ou pela aplicação. Na aplicação ele tem a agenda do dia. Ele pode ver a semana, pode ver o mês também. Olha que legal, o calendário do técnico para ele se planejar, gente. Na parte de ocorrências, ele se planeja com relação aos atendimentos urgentes. Aqui é o calendário para ele se programar com relação às preventivas, de como ele vai organizar o atendimento dele. Bruno, mas meu técnico ele não tem essa capacidade gerencial. O supervisor vai ter acesso a isso também. O supervisor consegue conferir essa agenda de toda a equipe através do celular dele. Legal? Então isso ajuda muito nessa organização. Então ele pode fazer o preenchimento, né? Como que ele faz isso? Ele acessa lá a data em questão, tem lá a preventiva, por exemplo, de um fancoil, ele acessa e cada uma das atividades está aqui. Ele pode fazer a baixa em lote, baixando todas de uma vez e tendo um ganho operacional, ou ele pode fazer a baixa uma a uma, colocando foto, informações de quem atendeu, materiais utilizados, e materiais utilizados também se aplica a corretivas, tá? A parte de ocorrências. Então é dessa forma que funciona.
A parte web foca muito na parte de planejamento da operação e o aplicativo é assertivo para o teu técnico trabalhar sem muitas informações. Importante, você consegue atribuir perfis para os técnicos, limitando a visão deles àquilo que diz respeito ao atendimento deles. Tá? Então você consegue restringir tudo aquilo que está atrelado ao nome do técnico, ou a disciplina que ele faz parte, ou se é um técnico residente, aquela unidade de manutenção que ele trabalha em específico, vendo todos os chamados, principalmente se for um técnico generalista. Legal? Então, antes de seguir, gente, só deixa eu dar uma olhada aqui em algumas perguntas que me passaram. Os relatórios podem ser emitidos em outros formatos, né? Perguntaram aqui. E sim, o relatório ele pode ser emitido em diversos formatos, PDF, Excel, Word, legal? Gente, eu vou dar um foco em fazer a resposta das perguntas mais no finalzinho para a gente não sair muito do roteiro aqui do webinar, legal? Vamos lá. Eu vou partir agora para um novo desafio, certamente um novo desafio não, né? Já é bem recorrente, certamente vocês devem ter passado por isso, que é ter a parte de relatórios e indicadores da operação. Legal? A quantas anda a sua operação? O copo está meio cheio ou meio vazio? E os SLAs? Estão sendo atendidos dentro do prazo? Bem, o software reúne e processa muitas variáveis captadas em campo e transforma em informações relevantes para a tomada de decisão. Então, saber o desempenho da equipe em quantidades de atendimentos de cada um, horas totais trabalhadas, saber a quantidade de atividades e quantidade de horas demandadas para a execução delas, para o dimensionamento da equipe, saber a avaliação que o solicitante deu sobre a equipe de manutenção referente às corretivas atendidas que esse solicitante apontou, ter acesso a um relatório fotográfico pronto com as atividades que foram executadas, ter um relatório de consumo de materiais e custos e muitos outros relatórios. Tudo isso é um diferencial propulsor para a gestão se antecipar e tomar decisões muito acertadas, muito assertivas frente à realidade. Legal? Então, com relação a relatórios, gente, são mais de 70 relatórios. E eu vou direcionar vocês para, caso vocês queiram ver relatórios, a gente pode ir para uma apresentação pessoal, onde a gente vai identificar na conferência, né, os temas principais de vocês e apresentar os relatórios que mais vão ajudar vocês na parte de decisões. Legal? Antes de irmos para o próximo desafio, até aqui, faz sentido o que eu estou dizendo? Escreva, por favor, nos comentários. Eu tenho aqui uma equipe, eles dão alguns feedbacks para mim, então eu posso adequar um pouquinho a comunicação. Então, lembre de fazer os questionamentos também, tá? Se não, agora em breve você vai receber um e-mail nosso com a resposta. A gente sabe que às vezes as perguntas nem acabam sendo formuladas durante o webinar ou reunião. Vários clientes escrevem um tempo depois da apresentação para mim, pedindo esclarecimento de algumas dúvidas. Então, no final, eu vou deixar os contatos meus diretos, e-mail e WhatsApp, se vocês preferirem escrever em particular também. Legal? Bem, próximo desafio. Eu sei, você deve estar pensando como tudo isso é possível. E talvez você que já tenha passado pelo desafio de implantar um software deve estar afirmando para você mesmo que não vale a pena, no fim não justifica, é muito desafiador implantar um software. E com isso a gente chega nesse próximo desafio. Normalmente, no final da apresentação, os clientes também querem saber como é possível estruturar o software, como as informações vão ser registradas, como que vai ser organizado, custo dos equipamentos atrelados a um imóvel, planos de manutenção atrelados a equipamentos, perfis de acesso. Enfim, tudo isso é determinado no momento de implementação do software, na qual é feito o levantamento de ativos. Opa, guardem esse nome, levantamento de ativos. Ele é o primeiríssimo passo, pelo menos na nossa metodologia, onde cada uma das reuniões de aprendizado já é possível partir para execução, melhorando muito o desenvolvimento na competência do software, né? A gente sempre vai pensar em levar para vocês autonomia, então a gente vai ensinar muito sobre o software para que quando chegar um novo cliente, um novo imóvel que a empresa de vocês adquiram, vocês conseguem fazer a implementação sem depender de nós. Então você desenvolve competência no software e a cada reunião de aprendizado você vai para a aplicação. A nossa implementação ela segue a filosofia Lean, onde priorizamos fornecer essa autonomia para os nossos clientes.
Ou seja, depender o mínimo de nós, principalmente no que tange expandir o software, como eu mencionei. Então, em nosso processo de implementação, seja eles em pequenos projetos, ou com equipes pequenas ou médias, ou em projeto piloto de grandes operações, nossa implementação basicamente consiste em 5 reuniões de 1 hora, onde nossos especialistas auxiliam os administradores do software a desenvolver a competência necessária para a operação. Legal? Então, dentro do nosso planejamento da implementação, nós temos um PDCA e a cada hora de reunião, esse responsável fica encarregado de aplicar o que aprendeu, agilizando a implantação e tornando o processo de aprendizagem consistente, porque é no software que você vai colocar o coração da sua operação. Então, criar rotinas para gerar relatórios, observar o que está sendo imputado de informações no software, ajudar os supervisores a verem o que os técnicos estão fazendo, os coordenadores e gerentes a colherem informações, fica a cargo desse administrador. Então isso é muito importante, é um diferencial muito grande para a operação ter alguém que tenha conhecimento do software para poder gerar as informações que vocês precisam para as decisões. E no começo desse desafio, eu falei um tema que eu acredito que alguns de vocês devem ter até se arrepiado: levantamento de ativos. Como está o levantamento da tua operação hoje? Ou da operação dos seus clientes? Está feito? Ele está feito ou atualizado? São coisas diferentes. E esse é o nosso 6º e último desafio que a gente vai abordar hoje. Quando falamos em levantamento dos ativos, outro nome já está ligado a isso, que é identificá-los. Então, eu já ouvi dizer até numa apresentação que identificar ou taguear os ativos é uma utopia. Por quê? Porque a rotina para fazer isso basicamente vai lá, faz o levantamento de equipamentos numa planilha, importa o cadastro no software, recebe, gera lá os QR Codes, os códigos de barra, etiquetas, e envia para a gráfica, recebe a impressão daquele calhamaço de etiquetas, e aí vai um técnico com aquele maço de etiquetas na mão, imprimindo, pegando a etiqueta, identificando o equipamento, aí ele não sabe qual equipamento que é, não sabe como foi feito o cadastro, isso é muito desafiador. Agora, sem falar na parte de erros do processo, novos equipamentos, é impossível. Agora, imagine se você pudesse ter etiquetas, que nesse caso eu vou chamar de etiquetas coringas, onde o técnico pudesse já levar elas impressas, e ela pudesse assumir a identificação de qualquer equipamento. Ou seja, você faz um cadastro prévio no software, imprime todas as etiquetas que você precisa, sem nome, sem informação atreladas a ela, e com uma etiqueta vazia o técnico consegue ir para campo e fazer o levantamento de ativos com esse recurso. Vocês acham que isso vai facilitar a operação? Então pensem, esqueçam toda aquela parte de levantamento, gráfica, isso pode ser feito com antecedência, com planejamento. Ela já vai estar impressa e o levantamento e identificação do patrimônio é feito de uma vez só. Mais simples, não é? Então isso não é possível em qualquer software. No Linkip, sim. Legal? Vou mostrar para vocês um pouquinho dessa dinâmica. Vou habilitar aqui, eu vou mostrar o celular na tela do computador. E eu tenho aqui uma folha. Vou mostrar aqui via câmera primeiro, tá? Então eu tenho aqui 2 QR Codes distintos que eu quero mostrar para vocês. O que o QR Code possibilita? Olhem só. Primeiro QR Code ali que eu vou fazer a leitura. O que ele vai trazer de informação? É um QR Code de um equipamento. Olhem só. Fazendo a leitura dele, ele traz lá se o equipamento tem ocorrências ou atividades atreladas a ele. Olhem a agenda do equipamento. Ele consegue ver as atividades ligadas a esse equipamento que não foram executadas, ou que foram executadas, é só mexer aqui no filtro da aplicação, ou então também na parte de ocorrências, ver o histórico de ocorrências, mexer aqui nos filtros. Então ele consegue organizar, ver datas. Então antes de tomar decisões com relação à manutenção, ele consegue fazer isso, ajuda muito na parte de controle de chamados. Ou ainda, voltando para o QR Code Coringa, olhem só que legal. Faz a leitura do QR Code, notem a diferença. Habilitando a câmera aqui rapidamente, esse aqui ele tem a legenda, tem a identificação. Esse aqui não. Então ele, como Coringa, você pode fazer a leitura desse equipamento e ao invés de aparecer um nome real, ele aparece um nome aleatório que o aplicativo permite que você faça a edição e coloque um nome que for mais familiar para você. Então você pode fazer o cadastro, por exemplo, um ar-condicionado, você coloca ali o ar-condicionado
Aqui a gente está falando um exemplo de um shopping, né? LKP, você consegue fazer a mudança ali do almoxarifado, por exemplo. Vamos dizer que ele está lá na diretoria, olha só, ar-condicionado, diretoria. Então você consegue alterar a área que ele faz parte, o nome do equipamento, pronto, pega a etiqueta, cola no equipamento e simplesmente ele está pronto para receber chamados do usuário solicitante. O técnico sabe qual é o equipamento. Você, gestor do contrato, gestor do software, consegue ver se esse equipamento está atrelado a algum plano preventivo ou não, recebendo corretivas, então já fica dentro do campo de visão de vocês. Bem, gente, ser facilities não é fácil. Isso todos sabemos, mas a tecnologia está possibilitando um trabalho cada vez mais fluido. Gostaria agora de apresentar um pouquinho da nossa empresa, que possibilita as soluções para esses desafios. Vamos concluir em 5 minutos e já vamos para a parte da resposta das perguntas que vocês fizeram. Vamos seguir? A nossa empresa tem praticamente 15 anos de atuação. E nós chegamos até aqui. São 15 mil usuários, 11 mil imóveis gerenciados, 740 mil equipamentos na nossa base e mais de 2 milhões de operações resolvidas. Se os temas que abordei faz sentido para você e você quer saber mais como que pode ser possível agregar para a tua operação de forma mais customizada, mais personalizada para os teus desafios, em breve vocês vão receber um material nosso, primeiro, para avaliar esse webinar, dizer se vocês querem ver mais algum conteúdo. Então, e também vai ter uma parte para vocês colocarem a identificação de vocês e a gente vai realizar um contato para a gente agendar uma apresentação personalizada. Legal? Além disso, um pouquinho da nossa linha do tempo, né? Então essa nossa timeline, a história do nosso software. O Linkip ele teve origem na empresa chamada Michelena, tá? Michelena Engenharia, uma engenharia de climatização. Ela surgiu em 1980 e em 1998, além de todos os desafios que uma empresa desse contexto tem, surgiu a portaria do PMOC, né? Então nossos desafios se ampliaram, nós tínhamos que fazer todo o controle de manutenção. Então para isso a gente utilizava muito o quadro Kanban, né? Então conforme a tecnologia foi se disponibilizando, o quadro Kanban era físico, era gigantesco. Conforme a tecnologia se disponibilizou, nós lançamos um software, né? Nosso primeiro software nosso foi em 2003, que chamava TPMock. Em 2007 surgimos como Linkip Software, nós percebemos que o TPMock tinha um potencial gigante, a gente queria direcionar ele para o mercado. 2011, nosso primeiro aplicativo para o Windows, né, no Windows Phone ainda, bem antigo, bem simples, mas possibilitou muita coisa. Nós somos pioneiros no lançamento de um aplicativo para a área de manutenção e no desenvolvimento de um software focado no operador, porque é ele quem imputa as informações que vão levar a gestão para a tomada de decisões. Surgiu em 2013 aplicativo para Android, 2015 para iOS e em 2018 uma filosofia direcionada para o CS. O que é CS? Customer Success. Isso significa que toda a nossa empresa, todo o nosso mindset está voltado para o teu sucesso. Então, quando você, cliente, bate a nossa porta com desafios, nós queremos saber exatamente quais são, explicar para você como nós podemos atender e, principalmente, toda a parte de pós-venda, parte de desenvolvimento de produto, olhando para isso, para que você tenha a melhor experiência possível e atinja os resultados que você vem buscar aqui. Legal? Isso também é um grande diferencial. Gente, penso não ser muito interessante avançar na apresentação do software nesse momento, porque a gente vai perder aí uma oportunidade muito legal. Vamos às perguntas? Vou deixar parado agora no slide dos contatos, tá? E fiquem à vontade se vocês querem fazer as perguntas agora ou então depois. Esses são os meus contatos. Deixa eu ver aqui as perguntas, um momento. Pessoal, estou conferindo aqui as perguntas, só um momento, já vou responder vocês, legal? Deixa eu abrir aqui a tela das perguntas.
Legal, gente, já acessei aqui as perguntas, vamos lá às respostas, tá? Primeira pergunta da Thalia. Consigo fazer um comparativo de registro fotográfico da operação, do antes e depois? Você consegue fazer isso através dos status das corretivas e você também consegue personalizar os planos de preventivas, Thalia, para fazer as atividades para tirar fotos antes e depois da manutenção. Legal? Próxima pergunta. Luiz Felipe, quais formatos de relatório a gente consegue gerar? Eu tinha respondido, né, durante a apresentação, então você consegue gerar em PDF, você consegue gerar em Excel e também em Word. Legal? Eduardo, consegue ter um relatório diário da sua equipe técnica? Sim, tá? Então, tanto para a parte de preventivas quanto corretivas, na parte de relatórios, você consegue fazer essa organização e filtrar os dias que você quer tirar os relatórios e fazer tirar esse relatório que você precisa com as execuções de cada um dos times da equipe. Legal? Vamos ver aqui. Silas. Me deu a impressão que posso fazer todas as preventivas de uma vez, mas de uma forma onde necessariamente ele não fez o trabalho. Parecia-me possível que o usuário clica em uma data futura, por exemplo, e executa, realizando a preventiva fora do meu plano. Silas, legal tuas perguntas. Olha, depende bastante de como você vai criar essa diretriz de trabalho com seus técnicos. Então, você acompanhar o técnico se ele executou fora do prazo ou não e restabelecer ela faz parte do trabalho do administrador do software. Então, por isso a importância, né? Então, imagina se eu tirasse essa função e não permitisse que os técnicos vissem como eles iam fazer o planejamento deles. Provavelmente eles iam ter que passar na tua empresa primeiro, pegar, saber o que eles vão ter que se inteirar do que eles precisam fazer, e isso já foi muito tempo. Então, a gente entendeu que nesse contexto o melhor resultado acontece dessa forma, deixando isso aberto e o administrador, conforme eu respondi para o Eduardo, fazendo um controle, né, do dia a dia da equipe e entendendo o que eles fizeram de execução. Esse posicionamento não pode ser falseado, entendo que seja falsificado por meio desses aplicativos que mentem sobre a localização. Eu já tive problemas com isso. Sim. Tá? Então, por isso que a gente consegue envolver o cliente tanto na parte de preventiva quanto na parte de corretiva. Porque o cliente envolvido, se ele receber lá um aviso que a preventiva foi executada, mas o técnico não passou por lá, certamente ele vai falar com você. Tá? Então, se você pega um aplicativo que tem GPS, certamente o técnico consegue mentir a localização dele com outros aplicativos. Então, por isso que eu falo que a geolocalização ela é complementar e não é a solução para controle da equipe. Legal? Thalia, o controle de custos de materiais, consigo controlar? Sim, eles vão lançar os materiais na OS, que já vai ter a parte de custos atrelada. Você consegue tirar relatórios de materiais consumidos. No módulo adicional de suprimentos, você consegue acompanhar todo esse processo, entradas, pedidos de materiais, fazer o controle de solicitação de peças para o almoxarifado. É um módulo bem completo que a gente mostra numa apresentação direcionada para vocês. Legal? Gente, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Fiquem à vontade para escrever se vocês que eu respondi tiverem mais perguntas também. Legal, gente. Mais perguntas aqui na parte de chat. Vocês têm equipe de suporte online? Já tive problemas com o sistema que não oferecia suporte. Sim, tá? Nós temos equipe, chat online, ticket, com tempo bem rápido de resposta para vocês, tá bom? Thalia, controle de materiais, eu respondi, legal. Fábio, faz interface com outras ferramentas?
É possível, Fábio. A gente precisa entender quais ferramentas você precisa fazer interface, entender quais informações a gente precisa trocar com outra plataforma, outro software, tá? Então é um processo bem delicado, bem sensível que a gente tem que analisar, tá? Porque essas informações precisam ter em ambos os softwares os campos adequados, tá? Mas tem como fazer sim. Legal, Silas, obrigado pelo comentário. Joana, meu cliente consegue entrar em contato com o técnico pelo aplicativo? Vamos lá. Ainda não, tá? Então a gente vai em breve trazer essa funcionalidade, tá? Então nesse momento o Linkeep ele não faz esse contato ainda cliente técnico, tá? Porém o cliente quando abre o chamado ele consegue colocar observações ali, alguns detalhes. Então ele tem como fazer um certo contato, mas um chat direto ainda não. Legal? Mara, o software trabalha offline? Sim, o aplicativo trabalha offline, tá? Então, quando, por exemplo, vamos supor que o técnico vai fazer a manutenção numa casa de máquinas, no subsolo, onde ele não tem acesso. Ele pode fazer a sincronia do celular antes de entrar e depois já faz a manutenção. O aplicativo vai armazenando os dados ali e depois ele vai sincronizar normalmente, carregando as informações para a base. Silas perguntou sobre o pagamento, se é por usuário ou por cliente, tá? É por usuário, Silas. Legal? Vamos ver, gente, se tem mais alguma pergunta. Thalia, você procurou nosso stand, estou vendo aqui o histórico de mensagens. Legal. Silas, pragmaticamente só dá para concordar com a afirmação do Paulo Manso, lembro. Legal, obrigado pela participação. Legal, gente, mais um minutinho, aguardando mais perguntas. Pessoal, foi incrível estar aqui com vocês. Agradeço a atenção. Opa, Henrique vai mandar mais alguma coisa? Em tempo ainda, Henrique. Show, legal. Obrigado pelo comentário, Henrique. Atendemos em todo o Brasil, Mara. Obrigado pela pergunta. Tá? Então a gente consegue atender nacionalmente. Então a gente faz reuniões via conferência. Então a gente também, a parte de implantação via conferência, a gente tem obtido excelentes resultados dessa forma. Legal, gente? Obrigado pela participação de todos. Foi incrível estar aqui com vocês. Em breve vocês vão receber um e-mail nosso primeiro para avaliar. Seria muito importante se vocês pudessem fazer essa avaliação. E também, se vocês deixarem os contatos no formulário, tá? Vai ter uma pergunta específica se vocês querem receber um contato nosso. E os nossos analistas vão entrar em contato com vocês e marcar reunião comigo ou com a Gisilene, que faz parte do nosso time também, para a gente explicar um pouquinho do software mais contextualizado à realidade de vocês. Legal, gente? Obrigado mais uma vez. Ficamos 1000% à disposição. Até breve. Tchau, tchau.